Olá, eu sou a professora Marisa Moura, do Centro Integrado Sandra Borges. Sou professora do primeiro ano do ensino fundamental. Bom, hoje a nossa aula é de ciências e nós vamos precisar do nosso livro integrado. Então pode pegar o seu livrinho e abrir na página 322. Aqui na página 322 vai falar sobre características físicas e personalidade. Nós já estudamos essa matéria, inclusive a gente começou a ver um filme, não conseguimos terminar naquele dia, o Divertidamente. Mas nós já falamos sobre a personalidade e as características físicas. Vamos lembrar. Características físicas são a cor do cabelo, a cor da pele, a sua altura, o formato dos seus olhos. A personalidade é, como você sente, como você pensa. Por exemplo, se você é mais falante, se você é mais tímido, se você é mais quietinho, mais agitado, entendeu? Aqui no número 1 está escrito assim: desenhe suas características físicas. Então, você vai ver como você é. Se o seu cabelo é longo, se é curtinho, se você é alto, se você é baixo, a cor da sua pele. Você vai desenhar isso aqui bem detalhado, tá bom? Desenha você. E vamos para o número 2, que está escrito assim: escreva algumas características da sua personalidade. Então você vai escrever como você é, como você sente. Você é tímido? Você é alegre? Você é agitado? Você é quietinho? Então você vai pensar nas características da sua personalidade e vai escrever aqui. Escreve pelo menos 2 características, tá bom? Número 3. Identifique o emoticon que mais expressa a sua personalidade. Esses emoticons aqui, ó. Você vai ver qual melhor expressa a sua personalidade e vai fazer um X. Vamos para a próxima página. Coloque a data na 322 e na 323, tá bom? Dia 10/4. Agora, aí no número 4, nesse retângulo bem grandão, está escrito assim: desenhe um colega seu. Então você vai lembrar de um colega da sua sala, ou até mesmo de um colega que você tem, um amigo seu. E você vai desenhar ele aqui, mas tem que ter detalhes também, tá bom? O tamanho do cabelo, a cor da pele, o formato dos olhos, a altura, tá bom? Depois que você fizer a 323, nós vamos para a 328. Por quê? Porque aqui também fala das mesmas coisas, sentimentos e emoções. Também são parte da nossa personalidade. Vocês lembram lá no filme Divertidamente que tinham aquelas emoções? Tinha a nojinho, tinha a alegria, tinha a tristeza. Lembram daqueles personagens que faziam, né, que eles representavam as emoções daquela menina? Lembram? Então, olha só essas 2 imagens aqui. Essa menina aqui, ela tá feliz ou tá triste? Isso mesmo, tá feliz. E essa daqui? Olha a carinha dela de choro. Essa daqui tá chateada, tá triste por alguma coisa. Os nossos sentimentos e as nossas emoções, eles são de acordo com as coisas que acontecem ao nosso redor. Vocês lembram lá no filme da Riley, quando ela se mudou? Ela vivia num lugar muito feliz. Quando ela se mudou, ela ficou triste, ficou chateada, confusa, lembram? Então, às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida, ou até mesmo no seu dia. De repente o seu irmão briga com você, aí você fica triste. Ou então de repente você ganha um presente, aí você fica muito feliz. As nossas emoções, os nossos sentimentos, eles vão mudando de uma situação para a outra, entenderam? Podem colocar a data aí na 328, tá bom? Lá em cima, dia 10/4. Número 1 agora é da página 329, tá escrito assim: relacione os sentimentos e emoções expressos nos quadros às etiquetas correspondentes. Então aí tem 4 quadrinhos. Você vai colocar o número 1 no quadrinho em que esse menininho aqui estiver animado. Número 2, em que ele estiver feliz. Número 3, preocupado. E no 4, triste. Observa aí bem direitinho, tá bom? Ó, o primeiro ele tá o quê? O que você acha? Ele tá triste? Pra mim, ele está muito feliz que ele ganhou esse cachorro aqui. Agora você vai pensar e refletir nos outros 3, tá bom?
Número 2 está escrito assim: agora é a sua vez de representar desenhando. Então tem 4 quadradinhos. No primeiro você vai... Quadradinhos não, né? Retângulos. No primeiro você vai desenhar você feliz. No segundo, ao lado, você vai desenhar você animado. No terceiro, você preocupado. E no quarto, você triste. Tá bom? Depois que você fizer a página 329, nós vamos voltar para a página 324. Tá bom? Não se confunde não, é assim mesmo. Na página 324 está escrito assim, ó: um líquido muito importante. Tem um líquido no nosso corpo que a gente não consegue ver, mas ele está presente e ele faz com que todos os nossos órgãos funcionem. Vocês lembram da nossa aula de ciências de semana passada? Onde eu falei com vocês de um órgão que fica bem aqui e que se a gente ficar bem paradinho a gente consegue sentir ele? Põe aí a mão no seu peito assim, ó. Tá sentindo? Ele bate. E essas batidas, elas bombeiam esse líquido que é muito importante, que é o nosso sangue. Quando a gente se machuca, dá um cortezinho, ou então se corta sem querer, sai um líquido. E que cor é esse líquido? Isso aí, vermelho. Esse é o nosso sangue. E a gente não pode perder nem um pouquinho sequer do nosso sangue. Quando a gente se machuca, se sai um pouquinho de sangue, a gente já tem que apertar e correr para a mamãe ou para o papai ou para sua avó, para sua tia, para colocar um curativo. Por quê? Porque não podemos perder nem um pouquinho desse sangue. Tá bom? Ele é quem faz todo o nosso corpo funcionar. E como eu falei para vocês na aula passada, o nosso coração, ele bombeia, ou seja, ele faz com que o nosso sangue circule daqui até a pontinha do nosso dedo, até a pontinha do nosso pé. O nosso sangue fica, ó, circulando o tempo todo, levando coisas importantes, como oxigênio, para dentro das nossas células, entenderam? Então tá bom. Aqui, ó, tem uma atividade para você marcar um X, ó. Tem esses 4 quadradinhos aqui. E aí você vai marcar um X na que for certa. Primeira, podemos perceber o sangue tocando a pele? Sim ou não? Você consegue perceber o seu sangue? Ó, se você conseguisse, faria cosquinha em você ir por dentro o tempo todo. Então, você consegue perceber? A segunda, o sangue é um líquido. Terceira, o coração bombeia o sangue para todo o corpo. Quarta, quando nos machucamos, podemos perder sangue sem problemas. Perder sangue, ó, não pode, tá bom? A gente tem que ter cuidado. Então é um problema perder sangue. Agora embaixo tem 2 curiosidades. Você já se perguntou por que você precisa dormir? O nosso corpo, ele precisa descansar. Por isso que é tão importante todos os dias a gente dormir, tá bom? Então, ó, se você ficar um dia sem dormir, no outro você não vai conseguir se concentrar, você vai ficar estressado, suas emoções, seus sentimentos vão ficar todos bagunçados. Então é muito importante dormir, tá bom? Agora a segunda curiosidade. Por que fazemos xixi? Vou ler aqui pra você, ó. Quando o sangue viaja pelo seu corpo, ele encontra impurezas. Para ficar limpo, ele vai até os rins. Quando os rins terminam a limpeza do sangue, olha só, os nossos rins limpam o nosso sangue. Sobra um líquido que desce até uma espécie de bolsinha, que é a bexiga, que fica dentro do abdômen, bem embaixo. Quando a bexiga fica cheia, você sente vontade de fazer xixi para esvaziá-lo. Então, o nosso xixi são as impurezas que os rins filtram. Olha só como é importante fazer xixi. Nada de prender o xixi. Sentiu vontade de fazer xixi? Corre para o banheiro. Agora a página 325. Podem colocar a data, tá bom? Tanto na 324, tanto na 325. Aqui, nós vamos conversar sobre os órgãos dos sentidos. Nós também já fizemos essa atividade em sala de aula. Vamos para os órgãos dos sentidos. O que você faz quando você tem uma comida muito cheirosa? Sua mãe acabou de fazer aquele prato bem gostoso. Aí você tá de longe. Aí você sentiu o cheiro. Por onde que você sentiu o cheiro? Pela orelha? Não, pelo nariz.
Esse sentido se chama olfato. É o seu nariz o órgão do sentido do olfato. Quando você come essa comida bem gostosa, você come pela boca. O órgão do sentido que sente o sabor é a língua que está na boca. A língua, ela tem umas glândulas que elas fazem você sentir o gostinho. Então, esse é o órgão do sentido do paladar. Ou seja, a nossa boquinha junto com a nossa língua forma o órgão do sentido do paladar. Quando você vê essa comida, você vê com o quê? Com o nariz? Não, você vê com os olhos. O nosso órgão do sentido da visão são os nossos olhos. E quando você ouve a sua mãe falando assim, filho, o almoço está pronto, você ouve pelo nariz? Não, você ouve pela... Isso mesmo, pelas suas orelhas. A orelha é o órgão do sentido da audição. E quando você vai comer essa comida bem gostosa, você vai pegar lá o seu garfo, a sua colher. Com o que você pega? Vai pegar com a boca assim? A colher? Não, seria engraçado. Você pega com as suas mãos. As mãos são os órgãos dos sentidos do tato. Você pega as coisas com as suas mãos, tá bom? Vamos para a página 326. Aqui na página 326, explica como, por exemplo, o nosso nariz sente o cheiro. Ó. Diz que o ar penetra no seu nariz e nas narinas tem um músculo e os órgãos que sentem o cheiro que flutuam no ar. Então, o seu cérebro, o nosso comandante, interpreta o cheiro. Ele que diz se o cheiro é bom ou se é ruim. Olha só o nosso cérebro comandando tudo. Agora, como podemos reconhecer os gestos? Os gostos. Por meio de uns pontinhos que ficam na língua. Faz assim, ó. Na sua língua tá cheio de pontinhos. E esses pontinhos se chamam papilas gustativas. Essas papilas gustativas, elas que vão absorver esse gostinho. E aí você vai perceber se esse gosto é azedo, se é doce, se é amargo. Entenderam? Agora, nós vamos para a página 327, lá no número 1. Lá em cima na página 327 também está escrito assim, ó. Não escute o som em volume muito alto, pois ele pode afetar a sua audição. Então, quando você estiver vendo os vídeos, ouvindo música com fone no ouvido, se você deixar o volume muito alto, pode prejudicar a sua audição, o seu órgão do sentido da audição. Então, não é bom ouvir fones com volume muito alto, tá bom? Sempre com volume médio. Vamos lá, número 1. Associe as ações ao sentido necessário para percebê-las. Então, tem aí 5 ações. Você vai ver a ação e vai ver se... Ó, vou dar um exemplo para você, para ficar mais claro. Nesse primeiro aqui, o que o menino está fazendo? Ó, ele está com um fone no ouvido. Ele está ouvindo uma música. Com o que ele ouve? Isso aí, com a orelha, com o ouvido. E qual é o nome do órgão do sentido da orelha? A audição. Então, você vai ligar na audição, tá bom? E vai fazer isso nos outros. Número 2. Observe as imagens das frutas e faça o que se pede. Aí tem aí 4 perguntinhas. Faça um círculo nas frutas doces. Segundo, faça um quadradinho nas frutas azedas. Terceiro, faça um X nas frutas de casca lisa. E quarto, faça um triângulo na fruta de casca áspera. Então, olha só. Se a fruta é azeda ou é doce, você só consegue perceber com o paladar. Olha só, o nosso paladar é muito importante. E o X nas frutas de casca lisa e triângulo na fruta de casca áspera, você consegue perceber com o tato, pegando essa frutinha. Então vamos lá, continuando. Página 328. Está escrito assim no número 3. Relacione cada órgão do sentido àquilo que ele nos permite fazer. Muita atenção, tá bom? Porque isso aqui, ó, é matéria do nosso teste. Número 1 tem a visão. 2, olfato. E ó o órgão do sentido aí. 3, o paladar. 4, a audição. E 5, o tato.
E aqui tem as atitudes, vou dar um exemplinho pra vocês. Aqui, ó, esse menininho fofo está brincando com um carrinho. Mas você tá vendo que ele tá pegando o carrinho? Qual é o sentido que ele usa pra fazer isso? Qual é o órgão do sentido? Isso mesmo, ó, as mãos, que é o tato. Então você vai procurar a mãozinha aqui e vai colocar o número dela aqui dentro. Entenderam? Então tá bom. Agora, nós já fizemos esse, né? Já fizemos esse, página 329. Vamos passar para a página 330. Todas essas páginas devem estar com data, tá bom? Tá escrito assim, atravessando a rua. É muito importante que a gente esteja atento para atravessar a rua. Para atravessar a rua, nós usamos de vários órgãos do sentido, olha só. Nós usamos a nossa audição para ouvir se vem carro, porque às vezes nós não conseguimos vê-lo ainda, ele está vindo de uma curva, mas nós conseguimos ouvi-lo. Nós também precisamos da nossa visão para olhar para um lado e para o outro, para ver se tem carros vindo ou não. Tá vendo como são tão importantes os nossos órgãos dos sentidos? Olha só. A visão a gente também usa para ver o semáforo, né? Se a gente já pode atravessar ou se não. Se os carros estão passando, está verde para os carros e a gente precisa esperar ali na faixa de pedestres. Vamos lá, número 1. Assinale os sentidos que precisamos utilizar para atravessar a rua. Então, o que a gente precisa aí para atravessar a rua? Isso aí, ó. Esse daqui e esse daqui. E tem mais um que os pais utilizam para atravessar a rua com os filhos. Eles dão as mãos para os filhos. Então, qual é o nome desse sentido? Das mãos? Então, pode marcar aí. Número 2. Aqui tá pedindo para conversar com um colega. Porém, você vai conversar com essa pessoa que está te ajudando a fazer a atividade, tá bom? Existe algum perigo em atravessar a rua falando ao celular ou usando fone de ouvido? Existe, né? Porque olha só, se você estiver falando no celular, você não se concentra se tá vindo carro, se tá vindo um caminhão, uma moto, olha só, não pode. A gente precisa estar totalmente focado no trânsito no momento de atravessar a rua. A mesma coisa com fone de ouvido. Pode ser que venha um carro e você não consegue ouvi-lo por causa do fone, então nada de usar fone para atravessar a rua. Então, sim ou não? Marca aí. Meus amores, terminamos a nossa matéria por aqui, tá bom? Beijinho. Tchau.